Realmente merece esta homenagem que nós vamos fazer, muito simples, porque há muita coisa para dizer sobre Fernando Magalhães. Vamos dizer aquilo que eu e a Esperança consideramos essencial da viagem extraordinária deste português, não importa onde é que ele nasceu, isso é outra questão, e portanto, muito obrigado por estarem aqui em nome de Fernando Magalhães. Então, eu e a Esperança, que é minha ilustre colega foi, e também minha aluna, há assim uns anitos, 50 mais ou menos, foi mesmo, não foi? 50 anos, pronto, que eu conheci em África. Combinámos como é que havíamos de fazer esta sessão em homenagem ao Fernando Magalhães, porque há muita coisa para dizer sobre Fernando Magalhães, é muito pouco tempo que temos, mas tivemos a pensar e então, em vez de estarmos para aqui a ler uma conversa sobre o Fernando Magalhães, onde nasceu, o que aconteceu, etc., vamos fazer um diálogo com vocês e perguntam o que entenderem. Se eu souber e a Esperança responder às perguntas e às vossas dúvidas, melhor, para não estar a ler uma coisa se calhar fastidiosa e tal sobre o Fernando Magalhães. E então o primeiro problema que se nos pôs foi em relação à naturalidade de Fernando Magalhães. Porque relativamente ao problema da naturalidade, onde ele nasceu propriamente, há várias hipóteses. As três mais importantes nasceu no Porto, nasceu em Sabrosa, ou nasceu em Gaia. Tenho lido dois livros que dizem Gaia. Mas Gaia é quando se diz Porto, é Gaia, porque a família tinha aqui uma casa em Gaia. Portanto, ou é Porto, ou é Sabrosa, ou é Ponte da Barca. Pronto. Eu tenho aqui várias informações sobre isto. Por exemplo, uma da última é deste professor aqui do Porto, Amândio Moraes Barros, que defende a ideia de que ele nasceu realmente em Ponte da Barca. Pronto. Ora, se nós tivéssemos muito tempo, íamos com muito pormenor saber porque é que cada uma destas posições tem os seus adeptos, não é? Pronto. Mas não temos, portanto. E o mais significativo é que o Fernando Magalhães é português. Isso é que é importante, não é? Exatamente. Pronto. Tanto vale ter nascido no Porto, ter nascido em Sabrosa e ter nascido em Ponte da Barca. Pronto. Sabrosa está a fazer grandes festejos a Fernando Magalhães, porque sempre defendeu a ideia de que o Fernando Magalhães nasceu lá. Aliás, há uma escola que tem o nome de Fernando Magalhães, há uma estátua de Fernando Magalhães e há muita coisa lá em Sabrosa. E há uma casa, realmente, a família de Magalhães tinha uma casa em Sabrosa, não é? Pronto. A família de Magalhães tinha uma casa aqui no Porto. A família de Magalhães tinha casa também em Ponta Barca, onde nasceu. Ele, nos escritos dele, diz assim, o Porto, sou vizinho do Porto, mas vizinho não quer dizer que nasceu. Vizinho quer dizer que era morador da cidade do Porto. Porque ele, quando depois vai para Sevilha, também se considera vizinho da cidade de Sevilha. E, no entanto, não nasceu em Sevilha. Pronto, a dúvida é esta, não é? Está para sair um artigo, daqui a pouco, no livro do Dr. Francisco Marques, não sei se vocês conhecem, que é um senhor que foi advogado e agora tem dedicado parte da sua vida a falar sobre personagens que ele tem da enorme biblioteca que possui, um artigo sobre o Fernando Magalhães. E ele é adepto de que realmente o Fernando Magalhães nasceu no Porto. Pronto, os argumentos são válidos, ora tanto de uns, ora tanto de outros, mas eu acho que isso é uma coisa perfeitamente secundária. O importante é que o Fernando Magalhães é português. Pronto. Então vamos ver quem era este Fernando Magalhães. Portanto, o Fernando Magalhães pertencia à nobreza rural, não é? E muito cedo, talvez com 10 anos, foi viver para a corte como era normal. No tempo do Sr. Rei Dom João II. Porque temos aqui um livro de um espanhol, eu depois mostro-vos, em que ele confunde o espanhol que escreveu sobre Fernando Magalhães, em que ele confunde o Dom João II com o Dom Manuel, diz que o Dom João II é o pai de Dom Manuel, uma confusão terrível, não é? Pronto, ele foi na altura em que o Dom João II era casada com a Dona Leonor das Misericórdias. Portanto, ele foi pajem da rainha Dona Leonor. E à morte desta, ele passou depois para o Dom Manuel e continuou na corte como pajem. Pronto, era assim o cargo que tinha, não é? Pronto. Mas não se sabe muito bem ainda porque o Dom Manuel nunca gostou muito do Fernando Magalhães. O que se sabe é que ele
participou na viagem do primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida, foi na viagem de Dom Francisco de Almeida, e aí participou em várias conquistas, Goa, esteve aí cerca de 8 anos, não é? Andou por aí cerca de 8 anos, pronto. E quando regressou, naturalmente dirigiu-se ao rei a pedir um aumento daquilo que lhe era devido. E o Dom Manuel, já nessa altura, lhe negou isso, uma coisa que era perfeitamente ridícula. Pronto. O Dom Manuel realmente não gostava muito do Fernando Magalhães. Pronto. Isto foi a primeira contenda que ele teve com o nosso rei Dom Manuel. Pronto. Depois do regresso, participou na conquista de Azamor, no norte da África, não é? E aí teve uma importância muito grande. Mas também aí foi acusado, ele era aquilo que se chamava quadrilheiro mor, foi acusado de não ter distribuído igualitativamente os reféns que tinha recebido e 2.000 cabeças de gado, e portanto foi acusado pelo rei de que não tinha sido muito honesto. Ele dirigiu-se à corte quando regressou, tentou explicar a Dom Manuel que não tinha sido nada disso, e foi outra vez para Zamora arranjar provas de que na verdade ele estava inocente, e voltou ao rei Dom Manuel, e o Dom Manuel não lhe deu atenção, não quis saber das explicações dele, não quis saber de nada. E quando ele, a despedir-se, lhe perguntou se podia ir servir outro país, outra pessoa, o Manuel disse que ele fizesse o que entendesse. Mas o que mais o magoou foi o rei ter-lhe recusado beijar-lhe a mão. E aí o Fernando Magalhães ficou muito magoado com essa atitude do nosso rei Dom Manuel. Pronto. Em virtude disso, estás a gostar da história. Claro, e surpreendido. Ele resolveu, juntamente com um amigo que era astrónomo, geógrafo no Espaço Reais, o Rui Faleiro, que era muito importante já na época, ir apresentar um projeto que os dois tinham. E que projeto era esse? Não era provar a esfericidade da Terra, não era nada disso. Era provar que se podia chegar às Ilhas das Especiarias por uma rota diferente daquela que os portugueses conheciam. Pronto, não é? Portanto, vocês têm ali um mapa. Esperança, aponte, por favor. Olha, portanto, ele parte daqui, é vermelho, parte daqui, vai por aqui fora, tal, chega aqui ao sul do tal, para o ocidente, porque a outra rota era a do Cabo da Boa Esperança. Chega além, no Índico, e depois às Ilhas Molucas já não chega, não é? Pronto. Portanto, o que ele queria era provar. Porque isto pode ser muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Porque ele levou com ele um globo feito pelo Faleiro. O pai do Jorge, não, do Jorge Reinel. O pai é o irmão do Reinel. O Rui Francisco Reinel. Levava uma cópia de um globo. Portanto, o projeto dele era esse. E por outro lado, era provar que havia uma passagem de comunicação do Atlântico para o Pacífico, embora não soubesse exatamente onde era, mas havia um mapa onde havia referência desse estreito. Havia mapas com referência nesse estreito, que não estava bem localizado nos mapas, o que era normal naquela época, não é? Portanto, eram estes dois projetos que ele tinha. Um, navegar por ocidente para chegar ao Índico, às Ilhas das Especiarias. Diferente da rota do Cabo da Boa Esperança, que era há muito tempo conhecida dos portugueses, não é? Mas esta seria muito mais breve. E por outro lado, pisar pela primeira vez o estreito que ele acreditava que havia ali. Pronto. E foi este projeto que ele apresentou. Quem era nessa altura o rei de Espanha? Era o Carlos I, que depois foi o célebre Carlos V, não é? Que depois casou com uma filha do nosso rei Dom Manuel. As relações das famílias também é uma coisa complicada. Vamos já depois ver. Portanto, ele saiu daqui de Lisboa com o Rui Faleiro, chegou a Sevilha, que era o centro importante, não é? Ficou hospedado em casa de um português que há muito vivia aí, que era o... Não sei o nome. Duarte. Não, Duarte era o Duarte. Duarte, que é a Esperança? Não me lembro do nome. Pronto, não interessa. Pronto. Duarte Barbosa, pronto, que tinha saído de Portugal, não é? Quando das lutas com o rei Dom João II, aí vivia, mas era uma figura importante em Sevilha naquela época.
Esse tal. Portanto, ele ficou hospedado na casa dele. Depois ele tinha uma filha, a Beatriz, com quem o Fernando Magalhães casou e com quem teve 2 filhos. Pronto. Portanto, muito bem colocado estava o Duarte Barbosa, não é? Porque tinha relações de amizade com membros da CELB, a Casa da Contrastação das Índias, que era uma espécie de Casa da Índia que nós tínhamos em Lisboa, que tratava de todos os assuntos relacionados com a navegação para as Américas. Pronto. Era uma pessoa influente, conseguiu que realmente a Casa da Contrastação apoiasse este projeto com algumas reticências, tanto mais que o Presidente da Casa da Contrastação, que era o Aranda, não era uma pessoa muito honesta, porque negociou várias vezes com o nosso Fernando Magalhães para lhe aumentar a percentagem que lhe devia caber, mas tinha influência na corte e, portanto, levou o Aranda, o nosso Fernando Magalhães, o Rui Faleiro, foram falar pessoalmente ao Carlos V. Pronto. Em Valladolid, nessa altura, não é? Agora, porquê é que o Carlos V estava interessado nesta viagem? Ele estava muito interessado nesta viagem, porque isso ia dar-lhe prestígio, uma coisa destas. Mas, por outro lado, ele tinha muito receio de entrar em confronto com o nosso rei Dom Manuel. Porquê? Porque em 1494 lembram-se que ele fez o Tratado de Tordesilhas para dividir os domínios de Portugal e da Espanha. Portanto, aí no Tratado de Tordesilhas estabelecia que a parte oriental da linha equinocial ficava a pertencer a Portugal, a parte ocidental. Ora, o problema eram as especiarias, porque era o que dava muito dinheiro naquela época, não é? Pronto. Então, o que pensava o Carlos V? Não sabia exatamente por onde passava a linha equinocial no Oriente. Aqui sabia-se, não vale a pena estarmos a pensar nisso, mas o nosso rei Dom João II, que era uma pessoa excepcional, sabia perfeitamente que a linha abrangia um bocadinho do Brasil. Antes de ser descoberto o Brasil, o nosso rei Dom João II, pelo Tratado de Tordesilhas, quando realmente o Brasil fosse explorado, já sabia que ficava na nossa parte. Nosso rei Dom João II, não é? Pronto. Ora, o Fernando Magalhães, relativamente a isso, tinha algumas dúvidas. Vamos lá ver. Porque ele tinha estado também em Malaca. Foi conquistada no tempo de Afonso de Albuquerque, com um amigo muito grande dele, o Francisco Serrão. E, portanto, de Malaca, eles sabiam muito bem a situação das Molucas. Sabiam. Mas era difícil determinadas longitudes. Portanto, o que ele queria provar ao Carlos V é que as Molucas, embora tivessem sido descobertas pelos portugueses em 1511, na realidade estavam na zona que pertencia à Espanha. Portanto, o Carlos V não podia ter melhor. Portanto, uma outra via diferente, não é? Um estreito que comunicava os dois tal, e o problema das especiarias, que é o que lhe interessava do ponto de vista económico, que seria uma riqueza para a Espanha. Pronto. Portanto, eles foram ter com o rei em Valladolid. Desde o princípio há uma certa atitude de hostilidade em relação ao Fernando Magalhães, porque se dizia, não se acreditava naquilo que ele dizia da atitude de Dom Manuel, e não se sabia se ele estava a fazer um jogo duplo e um dia qualquer iria apresentar o projeto a Dom Manuel, não é? Mas finalmente o Carlos V recebeu muito bem em Valladolid. O Aranda aqui ia também com ele. Ia também com ele uma personagem muito interessante, que é o Bartolomeu de Las Casas. Sabes quem é o Bartolomeu de Las Casas? Sabes que é um espanhol, portanto, que criticou vivamente a colonização espanhola, não é? Pronto. E ele também estava presente quando foi a conversa que teve com o Carlos V. E o Bartolomeu de Las Casas faz imensos elogios ao Fernando Magalhães, não é? Pronto. Portanto, fizeram um contrato com o rei Carlos V, com a Casa da Contrastação. O rei dispunha-se a financiar a expedição, não era coisa barata, não é? Embora os navios que lhe foram fornecidos não eram novos, foram consertados, mas o Fernando Magalhães fez aquilo tudo com muito cuidado. E havia o dinheiro dos banqueiros Fugger, que tinham um empresário em Lisboa a olhar pelos seus interesses, que era o Herrera. Pronto.
porque já conhecia o Magalhães de Lisboa. Portanto, foi com o dinheiro da coroa espanhola e com o investimento do banqueiro Fugger através do Herrera que a expedição foi organizada, não é? Pronto, portanto, ele compra os 5 navios, o Magalhães, durante um ano, prepara a expedição. Mas, entretanto, é preciso dizer uma coisa, é que ele desentendeu-se com o Rui Faleiro. Desentendeu-se porque o Rui Faleiro era uma pessoa temperamental e tinham combinado não revelarem o segredo que eles se propunham. Mas chegou uma altura que o Fernando Magalhães teve de dizer o que é que se propunha, que o rei queria saber, era evidente, não ia investir numa coisa que não sabia, não é? E o Rui Faleiro nunca perdoou isso ao Magalhães, então acabou por não ir na expedição, o Rui Faleiro, e durante muito tempo se disse que ele enlouqueceu, mas ele não enlouqueceu coisa nenhuma, ficou sempre em Sevilha durante uns anos e recebeu sempre a sua atenção, etc, não é? O Rui Faleiro. Pronto. Então temos o Fernando Magalhães a preparar a expedição. E é muito curioso que eu fiz aqui uma lista, porque acho uma coisa extraordinária as provisões dele. Só para fazerem uma ideia. Olha, por exemplo, 2.138 quintais de biscoito, 508 pipas de vinho, 5.000 ratas de fava, ervilhas, lentilhas, azeite, carne de porco, 7 vacas vivas, 3 porcos, 984 quilos de queijo, 21 arrobas de açúcar, 18 quintais de passas, mel, arroz, farinha, pólvora, balas, arcabuzos, arames, cebolas, alhos. Portanto, ele cuidou disto tudo, porque ele sabia que aquilo não era uma viagem que demorasse uma semana, não é? E depois tem a parte de quinquilharias que eu acho engraçadíssima, que era a ideia, quando chegassem a uma ilha qualquer ou uma terra qualquer, trocarem com as populações indígenas, não é? E então que é? Azougue, vermelhão, panos de cor, fazenda de Valência, 200 gorros, 200 lenços de cor, 10.000 anzóis, 200 quintais de cobre, 2.000 pulseiras de latão, 2.000 pulseiras de cobre, 20.000 guizos, facas, tesouras, espelhos. Por exemplo, um daqueles patagões que ele encontrou na Alsul foi a primeira vez que viu assim a imagem, quando ele deu um espelho. Portanto, espelhos pequenos e grandes, pedras falsas, ferro, faca, velas, 40 carros de lenha, martelos, tambores, pandeiros, etc. Portanto, vocês vejam, cuidado com que o Magalhães organizou esta expedição. Mas aí já houve uma primeira desentendimento, porque ele, quase na véspera de partida, levantou o pavilhão dele Magalhães, que tinha o seu brasão, e os sevilhanos entenderam que aquilo que era a bandeira portuguesa, mas não era, era a brasão dele. E aí houve já uma contenda que o rei teve que intervir para pôr termo àquilo, que eles já queriam matar o homem por causa disso. Foi a primeira desentendimento. Pronto. Então, eles partiram. Antes disso, o Magalhães faz um testamento, que é uma peça interessantíssima. Faz no notário, com todos os pormenores e com todas as coisas. Deixa herdeiro a Beatriz, que tinha nessa altura um filho, estava à espera de outro, que o Magalhães nem conheceu um nem outro, porque eles morreram depois, não é? E este testamento revela o caráter realmente do Fernando Magalhães, porque ele deixou herdeiro à mulher e os filhos, não é? E depois distribuiu os rendimentos que ele teria das célebres especiarias, de que ele teria cerca de 20%, o que era muito, não é? Distribuiu por vários mosteiros de Sevilha e pelo mosteiro aqui do Porto, que não é ali ao pé da estação de São Bento, era um mosteiro de freiras que havia em Gaia. Em Gaia, sim. Pronto, e distribui aí. Santo Cristo. Pronto, distribui, portanto, para essas freiras. E faz de outra. Entretanto, esqueci de dizer uma coisa importante: é que o Magalhães, quando esteve em Malaca, comprou um escravo que ele chamou Henrique. E então, no testamento também diz que, se por acaso ele morrer, dava ordem para que o Henrique obtivesse a liberdade.
coisa que nunca aconteceu. Pronto, esse foi sempre muito fiel ao Fernando Magalhães. Portanto, o Testamento é uma peça interessantíssima do Magalhães, porque contempla isto, quantas missas deviam rezar, onde queria ser sepultado, com todos os pormenores, aos pobres e tudo isso. Portanto, não esqueceu de nada, não é? Nada foi feito. E nada foi feito. E nada foi feito. A mulher morreu enquanto fez e quando esteve na viagem. Ora, morreu. Então, o que é que eu ia dizer? Ia dizer, então, a viagem parte de Sevilha. De Sevilha vai para Sanlúcar de Barrameda. Parte no dia 20, é amanhã, que faz os 500 anos. Partem de Sanlúcar de Barrameda. A única nau que ele comandava era a nau Trindade, onde ele levava os elementos importantes, as cartas geográficas, os mapas, a agulha de marinhar, a bússola, todos os instrumentos que ele conseguiu e todos os elementos que ele conseguiu, cópias através do Rui Faleiro, levava na Trindade, que era a aula dele, não é? E o piloto era um português, Estevão Gomes, que lhe deu depois que falar. E depois, das outras 3 naus, eram comandadas por 3 espanhóis importantes. Um era o João de Cartagena. O Cartagena era uma figura muito importante, que era filho natural do Bispo de Burgos. Portanto, não ia com nenhuma função específica, mas ia com a função de superintender sobre aquilo que entendesse, não é? Pronto. Era o Cartagena, o Luís de Mendonça e o Quezada. E o Quezada. Pronto. Eram todos os 3 espanhóis, não é? Pronto. E a última nau, sim, a última nau, por um português. Pois, por português, pronto. Portanto, a maioria estava na mão dos castelhanos, não é? Ora, nós temos também a relação da tripulação dos barcos. E então, quer dizer, uma minoria foi de portugueses, porque os espanhóis repontavam sempre que havia inscrição de portugueses que entendiam que seriam favoráveis ao Fernando Magalhães. Então temos espanhóis, biscainhos, catalães, irlandeses, franceses, italianos. Portanto, era uma uma confusão. Que língua se falava? Falava-se o espanhol. Muitos não sabiam muito bem falar espanhol, mas era a língua, digamos, oficial era esta, não é? Pronto. Mas em minoria os portugueses. Pronto. Então partiram de Sanlúcar de Barrameda, foram para as Canárias, aí meteram já a goada e entraram outros elementos, não é? Nós temos a lista muito pormenorizada de todos os elementos que participaram na Armada. Quem eram, quando eram naturais, que idade tinha, quando recebiam, com todos os pormenores. Temos isso tudo, não é? E depois das ilhas de Cabo Verde, rumaram para a costa africana, Cabo Verde, Guiné, Costa do Marfim, da Costa do Marfim depois para o Brasil, para o Brasil, isso era uma rota já conhecida, pronto. E agora há 2 coisas engraçadas que acontecem. No Brasil, acontece uma história com um dos elementos que aí vai, que era o João de Carvalho. O João de Carvalho tinha estado no Brasil em 1500